Olá, hoje nós vamos falar sobre os direitos das pessoas que procuram a reprodução assistida aqui no nosso país. Pessoas que buscam fertilização in vitro, o que acontece se divorciam, se alguém, uma das pessoas do casal falece. Essas e outras questões nós vamos tratar com a nossa convidada, a advogada Amanda Sodré Piona, que está novamente conosco aqui no RDTV. Amanda, obrigada por ter aceito o nosso convite de voltar aqui conosco. Eu que agradeço, Lídice. Vamos falar um pouquinho sobre questões de regulamentação, né? O que tem hoje no nosso país para tratar de situações como essas, né? Casais homoafetivos, a questão da que a gente chama muito da barriga de aluguel, das reproduções in vitro. Tem norma, na verdade tem lei estipulando isso? Não existe lei que regulamente a reprodução assistida no Brasil. E isso tem trazido muitas questões para o colo do judiciário, porque o que regulamenta, então, né? Com base em que a reprodução assistida existe hoje no nosso país? Uhum. É uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 2294 de 2021, foi a última agora em julho, salvo engano. Uhum. Então, a anterior foi 2017, a anterior foi 2015. Então, ela precisa ser atualizada sempre, que a medicina evolui muito rápido, né? Uhum. Então, é essa resolução que regulamenta as normativas, digamos assim, como é que a reprodução assistida funciona. E essa resolução, ela traz os aspectos com o olhar de médico, né? Mas não traz o olhar jurídico. Uhum. Né? E existem muitos gaps a serem preenchidos nessa resolução, olhando já para o cenário jurídico mesmo da situação, né? Uhum. Vou trazer Já vou trazer o exemplo que você citou aí na introdução da entrevista. O que acontece com os embriões criopreservados de um casal que se divorciou e aí a esposa, por exemplo, deseja implantar aquele embrião? Lembrando que embrião é material genético de ambos, né? Uhum. É uma coisa em comum dos dois. E o que acontece quando o esposo falece, por exemplo, e a esposa, a ex-mulher, né, a viúva deseja colocar aquele embrião, né? Nessa resolução, já em 2017, agora confirmada em 2021, o CFM, digamos que ele recomenda que a clínica faça um termo de consentimento livre e esclarecido, é um documento, já com a manifestação de vontade daquele casal. O que vai ser feito no divórcio, o que vai ser feito em caso de morte de um deles, né? Qual o futuro daqueles embriões. Mas, como não é lei, não tem força de lei, não é muito bem aplicado Brasil afora. Falo com conhecimento de causa, tá? Não é muito bem aplicado Brasil afora. E aí, o que acontece? O judiciário que vai ter que decidir. Então, recentemente teve um caso assim, que foi o STJ bateu o martelo final. Uhum. A esposa que queria colocar um embrião, o falecido marido já tinha filhos adultos, estava em processo de inventário, e aí houve uma briga entre os filhos adultos com a segunda esposa, que queria colocar, os filhos dizendo que não e a esposa querendo, falando, olha, se ele recolheu o material genético dele é porque ele tinha a intenção de fazer isso. Uhum, de ter mais filhos, né? De ter mais filhos. E os filhos dizendo sim, mas em vida. Pós-mortem não, porque ele não falou nada. O inventário em andamento, se ela conseguisse implementar esse embrião, levar uma gestação a termo, né, seria mais um herdeiro para essa questão. De um, né? Ou mais de um. Geralmente se implanta. Exatamente. Uhum. E aí o STJ definiu que se ele não deixou a declaração de vontade dele expressa, não autorizou a implementar aquele embrião, a colocar o embrião. Uhum. Nossa, isso parece ser tão complexo mesmo, porque se ela... aí a clínica ela é obrigada a cumprir a decisão judicial. Então, a clínica não pode implantar aquele embrião. Não pode. E até eu falo isso sempre, bato em cima disso, as clínicas precisam se preservar disso, fazer esse termo de consentimento livre e esclarecido antes do procedimento, para evitar entrar num processo judicial que nem é seu.
é só ali para definir o que vai ser feito. Segura o embrião, coloca o embrião, congela o embrião. Mas a clínica tem um gasto com advogado, para comparecer em juízo, para tudo isso. Se lá atrás ela tivesse feito, né, o que a resolução do CFM diz, talvez isso não teria sido levado a juízo. E aí a clínica não precisaria. Seria dever da clínica propor isso? Porque o que a gente percebe também é que, às vezes, os casais, por exemplo, que às vezes eles vêm de uma história de tentativas de engravidar, de problemas, de inúmeros exames, e às vezes eles não vão pensar, olha, juridicamente como é que eu vou me preparar, porque se não der certo, ninguém, né, assim, em sã consciência, inicia um relacionamento pensando se não der certo ou se o outro morrer, né? De quem é a obrigação de propor ou de fazer esse termo? Segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina, da clínica. Mas como eu disse, como não tem força de lei, não tem muita, não tem sanção se a clínica não fizer isso. Então, se o casal deseja, né, suponhamos que seja um casal muito precavido, fazer um documento à parte, ele tem toda a liberdade de fazer um documento reconhecido em cartório e registrar isso lá, caso aconteça alguma coisa. Aconteceu, vou trazer um exemplo prático do cantor do Roupa Nova, esqueci o nome dele, que faleceu de Covid. Ele recolheu material genético antes de passar por tratamento de câncer, porque ele ficaria infértil. Então, e salvo o melhor juízo, ele deixou autorizado sim. A esposa estava grávida agora, de pós-mortem, acredito que nasceu, ela conseguiu fazer todo o procedimento. Falando nesse ato após, né? Então digamos que conseguiu uma autorização, tem a documentação, né? Tem lá, né, a vontade, né, do casal, e é implantado esse embrião. Quais são as implicações legais nesse caso? Você já citou alguma coisa, mas aquela criança, ela tem direito como todo filho, de herança, de tudo. Ela queria tem. que você passasse um pouquinho também isso, que eu acho que é a grande preocupação que as pessoas, né, depois, até o exemplo que você deu, né? Isso, ela tem direito, ela é filha, ela vai ser registrada em nome do falecido e ela vai ser herdeira dele. Já está em processo de inventário, ela vai entrar como herdeira, né? Pode ser, inclusive, a partir da gravidez, já. Aí, se já fez o inventário, aí são outras questões jurídicas a se resolver, mas ela tem o direito àquela herança, sim. Bom, a gente avançando um pouquinho mais, a questão, por exemplo, da chamada popularmente de barriga de aluguel, né? O que existe de regulamentação hoje no nosso país? Agora, essa resolução de 2021 trouxe uma novidade, além da gestação por substituição, que a gente não chama de barriga de aluguel, porque não pode ser cobrado isso, né? Mas em 2015 já veio essa previsão nessas resoluções que a receptora, quem vai gerar a criança, quem vai gestar, precisa ser da família em até 4º grau. Seja da mulher, seja do marido, né? Mas precisa ser da família. Agora, em 2021, houve uma novidade em que tem uma tendência a diminuir essa gestação por substituição, porque há a possibilidade de doação de gametas entre parentes até 4º grau. Mas como é que funciona isso, né? O que é gameta? A gameta é óvulo e sêmen, né? Juntos eles formam um embrião. Então, há a possibilidade de, antes, em 2017, você podia receber gametas de doadores, mas em forma de, anônimo. Você não pode conhecer, é proibido conhecer quem te doou. E a doadora também não conhece quem vai receber, né? Esse sigilo, ele só pode ser quebrado lá na frente entre médicos, se por acaso essa criança precisar de alguma informação genética, alguma doação de alguma coisa. Mas aí em 2021 agora houve essa mudança nesse paradigma que manteve o anonimato nesse caso, mas trouxe a possibilidade de doação entre parentes sem a consanguinidade. Como assim? Não pode, por exemplo, uma mulher doar um óvulo para a cunhada dela, sendo que vai ser implementado sêmen do próprio irmão. Aí não pode porque tem consanguinidade. Sim, entendi. Né? Então, quando não tem esse problema,
pode doar e nesse caso não tem como ser anonimato, né? Mas também a clínica precisa fazer um termo de consentimento até com relação à filiação dessa criança, que não vai ser uma filiação genética, né? Até lá na frente, no futuro, não pode ser reconhecida como mãe, mesmo sendo geneticamente mãe daquela criança. E aí, como trouxe essa possibilidade agora, dentro do cenário da judicialização da reprodução assistida, tinha muito essa questão de doação entre parentes e o CFM regulamentou agora. Então, eu acredito que isso vai diminuir a questão da gestação por substituição. Quando há um problema de saúde, porque a gestação por substituição, ela não é o bel prazer também. Então, é só quando tem um problema reprodutivo mesmo, quando são pessoas solteiras, né, não pode ser casada nem estar em união estável, e em relação homoafetiva. Então, são desses 3 requisitos que você pode pleitear, né, realizar através da clínica uma gestação por substituição como parente. Então, na verdade, por exemplo, a mulher, ela quer ter um filho e ela precisa estar solteira, é isso? Para fazer, se ela tiver problemas de saúde... Se ela tiver problema de saúde e for quem casada, vai receber. Ela pode usar uma parente até 4º grau para fazer essa gestação tipo por ela. Uma concunhada, seria pode. o 4º grau. 4º grau até prima, né? Ela pode gestar se ela tiver problema de saúde reprodutivo. Se não, se ela só não quer engravidar, aí não. Aí não pode, tá? E lembrando... Isso a gente ainda falando da barriga em substituição, né? Que é o chamado barriga de aluguel, entre aspas. Outra pessoa gesta por mim. Né? Só pra gente reforçar aí, porque é tanto detalhe, né? É muito detalhe. E essa resolução de 2021 trouxe também a necessidade da pessoa que vai gestar ter pelo menos um filho vivo. Antes não tinha essa necessidade. Tá? Agora ela tem que ter um filho vivo. Tá. De qualquer forma, a pessoa que for buscar esse tipo de tratamento, é importante que ela tenha essa ciência, tenha esses termos, procure fazer esses termos, cobre da clínica, né, esses termos de responsabilidade, porque aí, como você já falou, esse filho ele vai ser do filho do casal, da pessoa que, digamos... Vai criar essa criança, é isso, né? Não é, oficialmente, não é quem só cedeu a barriga, né? Isso, exatamente. A reprodução assistida, ela tem aquele comum, né? Que é a fertilização in vitro do embrião do próprio casal, né? Tem a ovodoação, para receber óvulo de outra pessoa. Tem como receber um embrião um sêmen, né? Doador de sêmen anônimo, nesses casos anônimos. Agora, a possibilidade de receber de parente até 4º grau, sem consanguinidade. E tem a gestação por substituição. Então, em 2021, nessa resolução, ela trouxe de forma explícita a possibilidade dos transgêneros também passarem pela reprodução assistida. Lá em 2017, na última, já dizia pessoas solteiras. No meu entender, pessoa solteira é qualquer pessoa, né? Mas eles, nesse movimento de trazer, o que é óbvio também precisa ser dito, colocaram relação homoafetiva e transgêneros também nessa última resolução. Você, dentro da sua experiência, né, e eu sei que está recente essa resolução, mas... há muita confusão nisso? Há muita dúvida ainda em relação... É claro, né? Mas assim, que tipos de situações você acredita que pode gerar a partir, né, dessa resolução que não está ainda regulamentada juridicamente? A principal é essa questão da utilização do material genético pós-mortem. Essa é a que mais dói. Não é novo, né? Já vem acontecendo, tem crescido esse número de demandas pelos tribunais aí com relação a isso, se pode ou se não pode, né? Se pode ou não pode utilizar esse embrião depois que faleceu. Então, esse é o principal, acho que calo no sapato dessa questão da reprodução assistida, que pode ser resolvido tanto pela clínica quanto pelo casal antes, mas... é a sensação de que não vai acontecer comigo, isso não deixa as pessoas agirem de forma mais cautelosa, né? E aí
acontece depois. Bom, falando em tempo, a gente sabe que muitas vezes são processos complexos, né? E tempo de processo, porque quando aí você tá tratando também de sonhos das pessoas, né? Às vezes como eu já comentei aqui, mas às vezes de vários anos de tentativas, de tratamentos, enfim. Quanto duram esses processos, Amanda, no judiciário? É difícil dizer, né? Liminarmente, a primeira decisão vai ser uma notificação lá para a clínica, olha, segura esses embriões. Por quê? Depois de 3 anos que os embriões estão, digamos, abandonados, ninguém mais paga pelo congelamento, ninguém mais procurou a clínica para nada, a clínica tem autonomia de desfazer daquilo, doar para estudo, enfim, descartar. Mas aí a primeira decisão diante de um litígio é notificar, segura aí que a gente está resolvendo aqui, né? É muito difícil falar de tempo, porque o tempo que o processo dura em Mato Grosso é diferente do tempo que o processo dura em Santa Catarina, é diferente em São Paulo, mas não é um processo rápido, não é. Não é, estamos falando de 2 anos. Né? Principalmente se houver um litígio, como foi o exemplo que eu trouxe aqui, né, da família ser contra a segunda esposa utilizar aquele embrião. Aí, vamos supor que não há litígio, que há só o desejo da esposa pedindo autorização judicial para implementar. E ninguém briga com ela. Nesse caso, a justiça vai analisar se ele deixou de alguma forma essa vontade explícita, mas não vai brigar com ninguém. Então, aí esse processo ele vai andar um pouco mais rápido do que o outro. Aí o silêncio, digamos, ou a omissão do outro lado pode ser considerado um aceite, né? Olha, nesse caso, como não há outro lado, não tem voz, né, o outro lado, eu entendo que o juiz vai buscar provas de que de alguma outra forma, alguma mensagem, um vídeo, alguma coisa, esse falecido deixou de vontade. Agora, se não tiver, é muito difícil que essa esposa consiga. E que tipos de provas podem ser produzidas, guardadas, enfim, para quem de repente está começando a viver uma história como essa? Fazer o certo mesmo, se a clínica não fez, o casal pode procurar fazer por um contrato particular mesmo, pode procurar um advogado e fazer um termo de vontade, registrar isso em cartório, ou ao menos reconhecer firme em cartório, que isso aí é de grandíssima valia depois. Se não registrar em cartório, o documento ainda é válido, mesmo que eles quiserem, vamos escrever de próprio punho, vamos guardar aqui? Ele vai ser discutido, né? Ele é anulável, digamos assim. E aí, cabe comprovar que, né? Vai ser... Podem alegar que foi por coação? Pode, é bem difícil isso. Vai ser usado em juízo? Vai, mas não sei se vai ser acatado tão facilmente quanto um documento elaborado com fé pública. Bom, é muito subjetivo, né? É muito subjetivo, principalmente porque não tem lei, né? Então, assim, há uma contradição também nas decisões, né? Há um caso em Mato Grosso e o mesmo caso lá em São Paulo em que podem ter sido decididos totalmente diferentes, porque não tem regulamentação. Aí vai do entendimento também do juiz, né? Bom, alguma questão para a gente encerrar que a gente não abordou, que você gostaria de trazer ou reforçar? Eu acho que né, a questão de fazer o documento, gente, alerta, né? Acende a luzinha aí, quem está começando trilhando nesse caminho, né? Façam tudo certo antes, né? Mas tem algo assim que você queira abordar ainda, Amanda, nesse tema? Acho que falamos tudo. É bom trazer a informação da possibilidade de gestação compartilhada em casais homoafetivos mulheres, né? Muita gente não sabe e não entende como é que isso funciona, mas é bem interessante, né? Para um casal de mulheres que deseja gestar, né? E não só a adoção, pode fazer a gestação compartilhada, que é a retirada do óvulo de uma, colocar
no útero da outra e a outra vai levar a gestação até o final. Né? Lá na frente, quando essa criança nascer, ela vai ser registrada pelas duas mães. Mas esse relacionamento tem que ser um relacionamento que seja oficializado? Elas têm que ter, por exemplo, já casado no civil, com papel, como o pessoal fala? Tem que. Ou união estável. União estável também. Também. Aí tem que reconhecer antes a união estável ou pode ser tudo junto? Tem que reconhecer antes, né? Vai, claro, da clínica, né? Se ela resolver fazer, como não tem, dentro desse cenário aí que o Conselho Federal de Medicina trouxe, com a visão médica da situação, eles não olham a visão jurídica. E como o nosso ordenamento jurídico, para nascer essa lei de âmbito federal, é muito lento, inclusive os projetos que estão andando já não valem mais, porque a medicina já está lá na frente. Foi, então né? tem que... não existe essa lei, em lugar nenhum que fala que tem que ser, né? É possível que a clínica faça sem, mas olhando para um cenário correto da situação, tem que ter a regulamentação da união estável ou do casamento antes de passar pelo procedimento. Você vê que a gente tira um exemplo, uma situação e já surgem, né? Muitas mil coisas. Situações e dúvidas. Eu acho que essa entrevista tem esse papel de levantar esse debate, essa discussão e levar para as pessoas, né? Então, eu queria que você passasse novamente o contato de vocês, redes sociais, onde que as pessoas podem procurar, né? Você, a sua sócia, para falar um pouquinho e tirar essas dúvidas. Você, especialmente, que atua nessa área, né? Onde que eles te acham, Amanda? Me acham no Instagram do escritório, @arfoxsodré advocacia. E no meu Instagram pessoal, @AmandaSodréPiona. Tá joia, muito obrigada novamente. Bem-vinda sempre que você quiser trazer assuntos assim. Eu acho que assim, aqui a gente acredita que a gente consegue levantar esse debate e as pessoas gostam, assistem, sabe? Então, pode propor, seja sempre bem-vinda aqui na RDTV. Bom, obrigada. Tá joia. Gente, então nós ouvimos Amanda Sodré Piona, advogada. Ela já esteve aqui falando das demandas judiciais contra planos de saúde, em especial para pacientes com câncer. Hoje falamos de reprodução assistida e tudo que envolve, né, a regulamentação aqui no nosso país, que não tem uma legislação própria. Então, fica essa dica para você compartilhar essa entrevista. Acesse lá a Fox Sodré Advocacia, procure nas redes sociais a Amanda e compartilhe essa entrevista, vamos levar informação à frente. Ela está disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada, até a próxima.